estudante que precisa agora aprender sobre regência nominal, regência verbal. Tudo bem com você? Espero que sim. A primeira coisa que você provavelmente está pensando é: por que, meu Deus, para quê? Né? O que tem a ver regência nominal, regência verbal com o meu curso que não é de letras, que não é para ensinar língua portuguesa para ninguém? Pelo seguinte fato: quando você é um acadêmico, você também é um produtor científico, certo? Você precisa, durante os semestres, apresentar trabalhos, seminários, redigir um artigo, um TCC. Enquanto comercista exterior, o que você vai precisar? Fazer também algumas documentações, trabalhar com a comunicação oral e escrita, e aí, diretamente ou indiretamente, você precisa da regência verbal. Então, nem que seja só para o momento da atividade, para o momento da avaliação, e depois você deixa um pouco ela de lado, mas a gente vai agora entrar um pouco nos conceitos de regência, certo? Por que no começo da aula tinha uma musiquinha, um maestro descendo ali, a transição acontecendo? É só uma analogia para você entender assim. Qual que é a função do maestro? É organizar os instrumentos para que cada um toque num momento oportuno e aquilo se torne melódico, se torne um som bacana, gostoso de ouvir, certo? Na frase é a mesma coisa. A regência nominal é o maestro e ela vai organizando as palavras para que aquela frase, para que aquela oração se torne harmônica. Na teoria, a definição de regência nominal é essa que está aparecendo aqui na tela. É a relação estabelecida entre o nome e os seus determinantes, que é sempre intermediada por uma preposição. Entre parênteses, já apareceu ali que nomes são substantivos, adjetivos e advérbios, e eles vão estar associados a uma preposição. Aí lascou, né? Você está pensando assim: não lembro, não gosto, não curto, mas eu vou tentar simplificar a sua vida. Na morfologia, que é um ramo da língua portuguesa, de estudar a língua portuguesa, a gente pega todas as palavras que existem e vamos dividi-las em 10 categorias, certo? Então, qual que é a função dessa palavra? Por essa função, ela vai ser chamada de X. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma caneta, certo? Caneta é o nome desse objeto? Sim. Se é o nome, ele vai ser substantivo. Então, substantivo é a classe de palavras que serve para dar nomes às coisas, pessoas, sensações, sentimentos, objetos, certo? Essa caneta ela tem características físicas, aquelas que a gente vê, e características psicológicas. Como assim? Eu acho que é dessa forma, você acha que é de outra. Então, eu acho que essa caneta é a melhor. Você talvez não ache. Mas melhor, por exemplo, pode ser a característica da minha caneta. Característica física. Essa caneta é o quê? Caneta azul, azul caneta. Ela é azul, então azul é um adjetivo dado, atribuído a esse material. Beleza? Advérbio. Ad é aquilo que está junto. E o vérbio te faz lembrar do quê? Do verbo. Então, ad e vérbio são palavras que eu uso para modificar, intensificar ou diminuir as ações. Por exemplo, se eu digo para vocês que eu canto, é uma ação. Mas as palavras que vão definir como é o meu cantar são advérbios. Por exemplo, eu canto muito nas aulas, passo essa vergonha aí com vocês. Eu canto pouco, eu canto bem, eu canto mal. Então, bem, mal, muito e pouco são os advérbios porque eles vão modificando o meu jeito de cantar. E a preposição? Para que você entenda que existe uma relação ali sempre com a preposição. Nessa divisão lá das 10 classes de palavras, eu vou ter a preposição e a conjunção. Elas parecem iguais, elas são muito parecidas e confundem, né? A ideia das duas é parecida e confunde a gente, mas a diferença primordial é, tanto a conjunção quanto a preposição, elas servem para ligar. A conjunção, ela vai ligar orações. A preposição, ela vai ligar palavras. Exemplo, vou pegar duas orações. Primeira, não tenho dinheiro. Ponto final. Segunda, fui viajar. Certo? Eu consigo juntar essas duas orações e o que liga as duas orações, o que emenda uma na outra, a gente chama de conjunção. Por exemplo, não tenho dinheiro e fui viajar. Cara de pau. Ou não tenho dinheiro, mas fui viajar. O e o mais são as conjunções. Aqui na regra da regência, a gente está falando de preposição. Preposição, ela faz o mesmo serviço, mas ela faz o mesmo serviço dentro de uma única oração. Ela vai ligar as palavras e não as frases. Por exemplo, Pro, do que você gosta? Eu gosto de pão queijo.
pão, queijo, tá faltando alguma coisa ali para dar a liga ou o sentido, certo? Que pode ser, eu gosto de pão com queijo, eu gosto de pão de queijo. O com e o de são as preposições. Então, para fazer um fechamento aqui, um resumo, a regência nominal está ligada aos substantivos, os adjetivos e os advérbios, e como eu estou ligando ele a outros elementos da frase por meio de uma preposição. A treta, o problema é que quando a gente vai fazer essa ligação, a gente usa a preposição errada, certo? A preposição é tranquila porque é uma lista finita de palavras. Eu tenho um limite. Então, o que eu posso fazer para que você entenda? Dependendo se for do teu interesse, decore, né, para um concurso público, alguma coisa assim, ou pelo menos reveja, conheça quais são as preposições. Eu vou te mostrar as essenciais, que são suficientes para o nosso exercício, para as nossas atividades, e como sempre eu vou trazer uma paródia, que é para ver se fica um pouco mais divertido, fica menos pesado. Então, olha só. Essas são as preposições. É uma lista finita e é o necessário para que a gente possa seguir nos nossos exemplos e depois no nosso exercício, certo? A, ante, em, após, até, com e por aí vai, tá? Aqui na tela eu não preciso ler todas. Como é que a gente faz para memorizar isso, por exemplo, nos cursinhos preparatórios? A gente precisa desse assunto para aplicar no vestibular, no concurso público, para eu lembrar disso na hora. Sempre musicalizando. Essa daqui, lembra da brincadeira Escravos de Jó? Escravos de Jó jogavam caxangá. Você vai ler as preposições no mesmo ritmo. E tem muita gente que usa essa musiquinha para decorar a lista de preposições para não confundi-las com as conjunções. Então, olhei uma palavra, estou em dúvida se ela é a preposição, canta a musiquinha. A, ante, em, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás, sem, sobre, trás, sem, sob, sobre, trás, e aí já fica meio que trava-língua, beleza? Essas são as preposições. Então, todas as frases, o problema a ser resolvido ou a discussão a ser feita é em cima de uma preposição. Vou te dar o primeiro exemplo e depois a gente apresenta as regras. Temos aqui o nosso entregador de delivery, certo? E às vezes a gente está passando nos estabelecimentos e vemos a seguinte informação: fazemos entrega a domicílio. O que a gente precisa entender é, em alguns lugares eu já vi a domicílio sem a crase, em outros lugares eu já vi entrega a domicílio com a crase. E a pergunta é com crase? É a sem crase? Fazemos entrega a domicílio? O que você acha? Resposta: não com crase, não sem crase, porque o correto não é nem o a. Este a, que está nas duas frases, é a preposição que a gente fica na dúvida. Então, quando você vir no mercado, no estabelecimento, fazemos entrega a domicílio, por mais que seja muito comum e a maioria das pessoas usem, a gente vai entender que o que é popular não necessariamente é o correto. Bora lá. Regência nominal diz que quando a gente faz entrega, essa entrega é em algum lugar. Eu entrego em algum lugar. Este lugar é a casa, é o domicílio, portanto, fazemos entrega em domicílio. A matéria de hoje é isso. É descobrir que a vida inteira a gente usou a preposição errada para colocar frases que são do nosso cotidiano, tá? Em determinadas situações, cabe mais de uma preposição. E em outras, só é esta, pronto e acabou. Por exemplo, fazer entrega é sempre em. Nunca a, nunca por, nunca de, com, nenhuma outra preposição funciona. Quem faz entrega em domicílio. Eu vou te mostrar as próximas, que já são regras que vão valer para o nosso exercício. No final dessa aula, esse slide vai ficar postado para que você depois consiga fazer o exercício com consulta. Trago aqui alguns exemplos, e por mais que hajam palavras semelhantes, pode acontecer da regência nominal ser diferente para cada situação. Por exemplo, olha as 4 primeiras orações. Eu tenho nas 2 primeiras a palavra acessível, acessíveis aqui no caso, plural, e depois eu tenho a palavra acesso. Acesso, acessível, estão ali, lado a lado, mas pode ser que elas exijam regências nominais diferentes. A minha dúvida aqui é a seguinte: a empresa tem espaços acessíveis a todos os funcionários? Segunda opção,
A empresa tem espaços acessíveis para todos os funcionários. Eu posso utilizar as duas preposições, o a e o para, ou eu tenho que escolher uma ou outra? Existe uma que está errada de acordo com a norma gramatical. Então, a atividade de hoje é praticamente isso. É pegar os nomes, os adjetivos e os advérbios, no caso aqui a palavra acessível, e verificar qual que é a preposição com que ela se relaciona, com que ela harmoniza. É o a ou é o para? Mesma coisa a gente vai fazer com as duas frases de baixo. O acesso a outros espaços é restrito? Ou o acesso para outros espaços é restrito? Ou pode ser ainda as duas opções. Olha só o que a norma gramatical vai te dizer. Que quando você utilizar acessível, é sempre acessível a e nunca acessível para. Então, entre essas duas frases, eu risco a segunda opção, só a primeira é válida. Aquele espaço que é acessível a algo, a alguém, a alguma coisa, certo? Na segunda, eu tenho acesso e aí ele já tem uma dupla regência. Aquilo que tem acesso, o que dá acesso a e também dá acesso para. Então, tanto faz. A primeira versão, o acesso a outros espaços está correta. A segunda versão, o acesso para outros espaços está correta. E é justamente nessa regência que te dá duas possibilidades que a gente precisa tomar cuidado. Outro bloquinho. Todas as salas são adaptadas para os cadeirantes ou todas as salas são adaptadas aos cadeirantes? A questão aqui é a palavra adaptada, adaptado, e a preposição se é para ou se é aos. A regra te diz que aquilo que está adaptado ou adaptada é sempre a e nunca para. Adaptadas aos cadeirantes, adaptadas às crianças. A regência diz que é assim, ponto e acabou. Aqui não tem muita justificativa, mas por quê? Né? Vamos pensar como Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim. Na verdade, se nós formos aprofundar esse conteúdo, existe uma justificativa pautada em várias outras coisas que pra gente é melhor só aceitar. Como diz o ditado, aceita que dói menos. Vamos continuar? A equipe estava atenta com as taxas de exportação. E a segunda frase diz que o gerente mostrou estar atento em todo o processo. Já vou te adiantar que uma das duas não se utiliza. Pelo menos a norma gramatical diz que a gente não deveria utilizar. Qual das duas frases para a gramática está errada? É a primeira opção. A regência vai te dizer o seguinte: quem está atento a algo ou está atento em alguma coisa. Eu poderia falar que a equipe estava atenta às taxas de exportação. E esse as vai ser craseado, mas isso a gente vê mais para frente. Ou o gerente mostrou estar atento em todo o processo. O com não entra, é o a ou o em. Mais exemplos agora. A regência do acostumado ou acostumada vai nos dizer que aquele que está acostumado ou desacostumado, porque aqui eu tenho uma relação muito parecida, está acostumado a ou acostumado com, nunca acostumado em. Então, a segunda frase, tudo certo, eles estavam acostumados a fazer hora extra, e também poderia ser que eles estavam acostumados com fazer hora extra. Do mesmo modo, eles estavam desacostumados com, ou eles estavam desacostumados a fazer hora extra. Segundo bloco, ele não está apto a ocupar um cargo de gestão, ele não está apto para ocupar um cargo de gestão. A regência me diz que tanto faz. Aquele que está apto, aquela que está apta, está a ou está para. Ambas as versões estão corretas. Terceiro bloco, a decisão do governo em cancelar as aulas ou a decisão do governo de cancelar as aulas presenciais surgiu em decorrência da Covid-19. A decisão em cancelar, a decisão de cancelar. Aqui, neste caso, a decisão de cancelar é a única opção. Mais uma bateria aqui, mas calma que tá acabando, não vou te torturar por muito mais tempo, tá? Primeiro bloco, eu já te dei um spoiler, porque já está escrito lá que quem está descontente com alguma coisa. Eles esperavam mais, estão descontentes com o resultado obtido. Haverá palavras em que a regência ela é meio óbvia.
Porque se você tenta mudar por outra, nem faz sentido o que você está tentando substituir. Por exemplo, no lugar do com, o que mais a gente podia colocar? Eles estavam descontentes para o resultado obtido, eles estavam descontentes do resultado obtido. Talvez o do até possa confundir um pouco, mas na minha percepção, eu acredito que não tenhamos dúvidas aqui de quem está descontente com alguma coisa. E aí, veja só, acostumado, desacostumado, seguia a mesma lógica. Aqui igual, aquele que está descontente, o contrário, aquele que está contente, também vai estar contente com o resultado obtido. Segundo bloco, Ana junto com seus colegas ou Ana junto a seus colegas ou ainda Ana junto de seus colegas idealizou a campanha. Qual que você utiliza? Junto com, junto a, junto de. A regra vai me dizer que eu posso utilizar o junto a, o junto de, mas não posso o junto com. A lógica é mais ou menos assim. A palavra junto e a palavra com, elas significam a mesma coisa. Quem já está junto é porque já está com, né? Se eu estou junto de você, é porque eu já estou com você. Então, ou um ou outro. Ana junto a seus colegas ou Ana junto de seus colegas. O com eu não posso utilizar, então risquei aí da minha lista. Próxima. Débora era responsável do setor ou Débora era responsável pelo setor? Regência vai nos dizer que aquele que é responsável por algo, por alguém ou por alguma coisa. Se eu uso a primeira frase, ela até cabe, mas num outro contexto. A explicação vai ser outra. Se eu digo que a Débora era responsável do setor, significa que ela era responsável naquele lugar. O restante dos funcionários daquele setor eram todos irresponsáveis. Se eu estou querendo falar sobre quem atende, quem responde aos problemas que acontecem naquele lugar, aí eu só posso usar pelo, tá? Ela é responsável por alguma coisa, então a Débora é responsável pelo setor. Entendeu que existem diferenças? Passamos para o próximo. Nosso escritório fica situado na Rua Alecrim Dourado. Nosso escritório fica situado à Rua Alecrim Dourado. Essa é clássica dos e-mails, das cartas, de outros meios de comunicação. E a regência vai te dizer que quem está situado, aquilo que é cito em. Ué, mas aqui não tem em. A primeira tem um na, a segunda tem um a. Entenda, algumas preposições, quando elas se juntam com um artigo, elas passam por um processo que a gente chama de combinação e contração. Aquilo que está situado em algum lugar. Esse lugar é a Rua Alecrim Dourado. Em, quando se junta com a, em algum lugar, o lugar é a rua, em mais a vira na. Então, a única possibilidade aqui, de acordo com a gramática, é usar o na rua, no edifício, sei lá, no condomínio, mas nunca cito a, situado a, que é o que a gente vê bastante em algumas correspondências, mas a regra diz que não pode. Outros e últimos exemplos que eu vou te passar agora. Esses últimos slides são em formato de tabela. Lembra que todo esse material vai estar disponível para você na hora de fazer a atividade que vale nota. E eu estou dando preferência de utilizar quase todas, se não todas as questões de regência que foram colocadas aqui na videoaula, certo? Então, acredito que nenhuma ideia de regência nominal está extra ao que foi colocado aqui. Eu tenho algumas palavras, alguns nomes que cabem só uma regência. E eu tenho outros nomes que cabem várias possibilidades de preposição. Por exemplo, medo. Medo é super fácil, ninguém erra a preposição do medo. Quem tem medo de algo, de alguém ou de alguma coisa. Eu nunca vi ninguém dizendo, eu tenho medo a altura, eu tenho medo com altura, eu tenho medo sob altura, eu tenho medo de altura, certo? E aí, por exemplo, eu tenho medo de barata. Aí algumas pessoas vão dizer, não é nem medo, é nojo, é horror, é uma coisa além, é horror de barata. O horror já não cabe o de. Horror somente combina com a. Eu tenho medo de barata, eu tenho horror a barata, certo? Olha o último caso, respeito.
tem vários contextos. Eu posso ter respeito a, respeito com, respeito para com e respeito por. Respeito a alguém, respeito com esta situação, respeito para com os mais velhos, respeito por você, enfim, tem várias combinações que a gramática permite, vai dizer que está tudo bem, que está tudo certo. Então, algumas palavras repetindo são limitadas de regência de preposição que combina, que harmoniza, e outras têm muitas possibilidades, e é nessas que tem muitas possibilidades que a gente precisa estar atento. Mais algumas aqui que não são substantivos. Olha só os adjetivos. Embora eu esteja falando todo o tempo nas aulas preposição, adjetivo, substantivo, não precisa se desesperar de entender plenamente esses termos, tá? É só uma questão de teoria. Na teoria, existe aí o nome para a gente se situar e eu poder dar essa aula para você. Mas se na prática você está entendendo, ainda que você não reconheça, professora, necessário. Necessário eu não sei se é adjetivo, se é substantivo, se é advérbio. Não tem problema, contanto que você saiba que a palavra necessário só pode combinar com a preposição a. Aquilo que é necessário a alguém, certo? É um exemplo. O que é nocivo a algo, a alguém ou a alguma coisa. É nocivo para a saúde? Não, é nocivo à saúde. O que é essencial a, é essencial para. Olha o último exemplo da coluna do meio, aquilo que é fácil. A gente confunde muito e lembra que o que for aplicado no fácil também será aplicado no difícil. Inclusive, se você está vendo essa videoaula, eu tenho certeza que alguns alunos na correria do dia a dia não vão assistir até aqui e vão perder essa dica. A mesma regra que eu uso para o fácil, eu uso para o difícil e na lista de exercícios tem uma pergunta sobre isso, certo? Professora, nossa, essa matéria é muito fácil entender, ou então é muito difícil entender. Não posso falar assim de acordo com a gramática, está errado. A matéria é fácil de entender ou a matéria é difícil de entender. E no dia a dia a gente acaba suprimindo essa preposição. Nossa, muito fácil entender isso. Nossa, muito difícil entender isto. Então não pode. Aquilo que é fácil de. Aquilo que é difícil de. Oi, você achou fácil ou achou difícil? Como que você achou? Achou difícil? Achou muito difícil? Vem aqui. Vem aqui. Só um pouquinho, rapidinho. Opa! Você achou difícil? Dá um tchau ali pro pessoal. Fala, oi pessoal! Continua atrapalhando aqui a videoaula. Na verdade, você não está atrapalhando, né? Você está dando um charme. Fala, é muito fácil de entender, até eu entendi. Já deu sua participação especial? Então agora vamos acabar com a aula? Vamos! Mais algumas palavras aqui, só para a gente fechar a ideia mais importante. Algumas palavras pedem só uma preposição, só um tipo de regência nominal. Aquilo que está prestes a acontecer, por exemplo. Outras circunstâncias, a palavra pode ser combinada com diversas preposições e todas elas vão estar corretas. Ansioso de, ansioso para, ansioso por. Então, pela última vez, o material vai estar disponível. Na dúvida, na hora de fazer o exercício, olhe o material antes de responder. É a dica que eu te deixo. Últimas palavras aparecendo aí para você na tela. E aqui, para a gente finalizar, no começo da aula a gente falou que a regência nominal está relacionada ao substantivo, o adjetivo e o advérbio, e com qual preposição eles combinam, eles harmonizam. Falamos dos substantivos pra caramba, dos adjetivos, e o advérbio um pouco menos, porque de fato a relação é um pouco menor. Mas, por exemplo, longe e perto são advérbios de lugar. Toda vez que eu vou utilizá-los, eu vou colocar a preposição de. Eu estou perto de você, eu estou longe de você. É um pouco óbvio, né? Porque nessa a gente não tem dúvida nenhuma. Mas existem algumas outras que a gente fica um pouco receoso. Será que é a, será que é de, será que é com? E a regra está te dando aqui uma dica. Os advérbios que são formados com o mente, o sufixo mente, eles nasceram de uma outra palavra. Então a dica é, eu olho esta outra palavra, eu vejo como que é a regência dela, e aí quando eu transformá-la em mente, eu sigo a mesma regência. Por exemplo,
Quer dar um exemplo? Quer dar um exemplo? Vamos lá. Tchau. Tchau, até amanhã. Ó, o Júlio te chamando lá embaixo, ó. Por exemplo, relativa. O que é relativa é relativa a. Essa questão é relativa à regência nominal. Então, relativamente é a mesma coisa. Relativamente a determinada situação. Belezinha? O que eu peço para você? Viu a aula? Entendeu? Vai voltar e rever algum ponto? Mas o principal é que você tem esse material em mãos. Quando for responder a lista de exercícios, não deixe de consultar esse material. Tem aluno que na hora da atividade, eu não sei se é por ansiedade ou por falta de tempo, vai respondendo no modo aleatório, vai respondendo de acordo com a sua memória. Não precisa memorizar nada, é só você consultar e mandar ver na atividade. Boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.